Projeto de Lei do Senado número 31 de 2015, altera as leis número 6.360 de 23 de setembro de 1976 e 9.782 de 26 de janeiro de 1999 para regular o registro e a importação de medicamentos órfãos. Autoria, senador Álvaro Dias. Relatoria, senador Ronaldo Caiado. Com a palavra, o relator, senador Ronaldo Caiado. Muito obrigado, presidente, aos demais senadores, senadoras. O projeto é de autoria do senador Álvaro Dias, que realmente vem buscar uma saída digna para aqueles que tanto dependem do que chamamos de medicamentos órfãos e que realmente a burocracia tem dificultado a vida e o tratamento dessas pessoas. Quanto ao relatório, vem ao exame desta comissão o projeto de lei de autoria do senador Álvaro Dias, que altera a lei número 6.360, de 23 de setembro de 1976, que dispõe sobre a vigilância sanitária a que ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, cosméticos, saneantes e outros produtos. E a Lei 9.782, de 26 de janeiro de 1999, que define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária para regular o registro e a importação de medicamentos órfãos. O artigo 1º da proposição acrescenta o inciso 26 do artigo 3º da Lei 6.360, de 1976, para conceituar medicamento órfão como medicamento ou imunobiológico destinado especificamente à profilaxia ou tratamento ao controle de doenças raras ou negligenciadas. Já o artigo 2º do PLS altera a mesma lei supracitada para definir a importação de medicamentos órfãos por pessoas físicas em quantidade apropriada para o seu uso individual, desde que não sejam submetidos ao regime especial de controle e não se destinem à revenda ou comércio. Não dependerá de prévia e expressa manifestação favorável do Ministério da Saúde. B. O procedimento de autorização para importação de medicamento órfão por empresa importada obedecerá ao rito simplificado, dispensa a exigência de registro prévio ao consumo no Ministério da Saúde, quando o produto tiver sua comercialização aprovada pelos órgãos responsáveis pelo registro de medicamentos da União Europeia e dos Estados Unidos da América. As exigências técnicas, administrativas e jurídicas aplicáveis a empresas importadoras de medicamentos órfãos dependerão de regulamento próprio posterior. D. Para dispensa de medicamento órfão sem registro, será exigida assinatura por parte do paciente ou de seu responsável legal, de declaração de ciência dos riscos inerentes ao uso dos medicamentos não registrado no país. O artigo 3 do PLS apresenta alteração ao artigo 68 da lei em voga para prever que a ação de vigilância sanitária abrangerá, entre outras hipóteses, os medicamentos importados. Em análise, de acordo com o artigo 99, incisos 1º e 3º do Regimento Interno do Senado Federal, compete a essa comissão opinar sobre os aspectos econômicos e financeiros da matéria que lhes sejam submetidas e sobre comércio exterior. Preliminarmente, não vislumbramos vícios de inconstitucionalidade formal orgânica na proposição, uma vez que compete à União legislar privativamente sobre comércio exterior. Ademais, não há vício de inconstitucionalidade formal subjetiva da matéria. Também não existem óbices econômicos ou financeiros à proposição. Quanto ao mérito, é inegável que o projeto traz benefícios para a população, confere garantia de acesso à saúde, conforme estabelece no artigo 196 da Constituição Federal de 1988 e, consequentemente, assegura o direito à vida aos cidadãos brasileiros. Os fármacos abarcados pelo PLS são denominados órfãos porque, em condições normais de mercado, aí a definição, não há estímulo para que a indústria farmacêutica invista, pesquise, desenvolva e comercialize tais medicamentos, uma vez que são destinados a um pequeno contingente de doentes, seja em quantidade numérica ou em poder de compra.
Isso ocorre porque o setor farmacêutico apresenta custos elevadíssimos para a produção de um novo medicamento. De fato, colocar um produto farmacêutico no mercado de consumo implica altos investimentos em pesquisa, desenvolvimento, marketing e vultuosos custos iniciais intrínsecos à produção dos fármacos. Outros fatores que dificultam a entrada de novos medicamentos são a existência de proteção patentária por períodos consideráveis, a existência de órgãos de fiscalização e a regulação cada vez mais rígidas, exigências sanitárias de qualidade das instalações e a confiabilidade dos produtos, alta concentração do mercado e em poucos grandes players. Todos esses fatos nós já tivemos a oportunidade de relatar aqui contra todas as normas da constitucionalidade, do cumprimento das regras exigidas na avaliação do projeto também sobre o problema de não existência de óbitos econômicos e financeiros, e conforme bem salientado pelo autor do projeto em sua justificação, os regulamentos vigentes sobre a importação de medicamentos e os mecanismos legais e burocráticos interpostos são responsáveis hoje por uma série de problemas para a saúde e o bem-estar do paciente, que depende de medicamentos indisponíveis no mercado nacional, especialmente no que diz respeito aos assim chamados medicamentos órfãos. Assim, em vista das dificuldades legais e burocráticas, a grande minoria dos pacientes de serviços de saúde que necessitam importar medicamentos indisponíveis no mercado nacional buscam o concurso de empresas importadoras que, pela mesma razão, por vezes são forçadas a atuar de forma clandestina, como efeito a falta de uma política pública ampla que leve em conta as especificidades e ofereça respostas para as diferentes necessidades das pessoas acometidas por doenças raras e que representam uma barreira que impede o acesso do paciente à assistência adequada. Nesse sentido, a burocracia envolvida na importação dos medicamentos talvez seja a pior das barreiras produzidas pelo Estado. Portanto, o PLS, em análise eficaz, em seu intuito de cuidar do interesse público comum, de facilitar os doentes o acesso aos fármacos necessários para o seu tratamento e, desse modo, preservar a vida de milhares de brasileiros que dependem da importação de medicamentos ausentes no mercado nacional, que sofrem com a grande burocracia e as elevadas incertezas do processo de importação. O voto, diante de todo o exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei do Senado Federal, número 31 de 2015, Sala das Comissões. A presidente, reforçar aqui, como médico que sou, a iniciativa do nobre colega senador Álvaro Dias, que sem dúvida alguma é algo que nós convivemos no dia a dia, essa dificuldade enorme, as pessoas e familiares pedindo a outros que moram nos Estados Unidos para que possam trazer esses medicamentos, enfim, dando espaço para a clandestinidade, dificultada cada vez mais a área burocrática. O senador Álvaro Dias realmente faz com que identifique bem o que seja medicamento órfão, define bem o que é o medicamento órfão, cria as condições para quebrar toda a burocracia, exige do paciente ou do seu responsável que assine a responsabilidade daquilo, logicamente apresentado como uma receita prévia feita pelo médico que atende o paciente no território nacional. Então, eu aplaudo a iniciativa e a voto é pela aprovação e peço o apoio dos demais membros da Casa. Obrigado. Agradeço, senador Ronaldo Caiado. Quero aqui só fazer uma saudação ao nosso senador e sempre presidente Raimundo Lira, que me dá a honra de estar aqui ao meu lado na mesa de direção dos trabalhos. A matéria está em discussão. Com a palavra o senador Álvaro Dias e em seguida o senador Marcelo Crivella. Presidente Gleisi, apenas para cumprimentar o senador Ronaldo Caiado pelo parecer, pelo relatório que apresenta, é um parecer de especialista, como médico, entende que a saúde do povo deve ser a suprema lei. E é dessa forma que estamos tratando esta matéria. Esse projeto nasceu de uma audiência pública que realizamos aqui no Senado Federal, o senador Moca participou. Desta audiência pública participaram a Anvisa, o Ministério da Saúde, laboratórios e representantes de familiares acometidos por doenças graves e impedidos
de se medicarem em função das restrições burocráticas. Desta audiência, recolhemos esta sugestão de projeto e hoje estamos deliberando a respeito. O nosso projeto objetiva mitigar, portanto, o problema de pessoas cuja saúde e vida dependem da importação desses medicamentos ausentes no mercado nacional e sofrem todas essas dificuldades impostas pela burocracia estatal. Nós poderíamos relatar aqui alguns fatos. Além do drama que as famílias trouxeram a esta audiência pública, de pessoas que faleceram em razão da ausência desses medicamentos e de pessoas que podem falecer em razão também da ausência deles, né? Nós tivemos alguns fatos que devem ser ressaltados. Uma autoridade nacional foi obrigada a usar, em função de possuir recursos próprios, um jato particular para buscar medicamento em Madrid, na Espanha. Pôde fazer isso porque possuía recursos para tanto. Outros não podem. Uma senhora de laboratório, constantemente assediada para a importação desses medicamentos, acabou detida, presa na Alemanha. Eu fui convocado, inclusive, como testemunha para destacar a honorabilidade desta senhora e as razões desse comportamento e, através de um laboratório no Brasil, tentar importar medicamentos que encontram esta barreira legal. Obviamente, nós temos que superar esse impasse burocrático e legal para permitir às pessoas alcançadas pelo infortúnio da doença grave a possibilidade de se salvarem com a importação desses medicamentos, já que eles não são produzidos aqui, como disse o senador Caiado, porque seriam produzidos em pequena escala e, obviamente, isso não interessa economicamente a laboratórios de realizarem essa produção. Então, a solução é a importação e nós temos que permitir essa importação de forma legal, e é o que propõe esse projeto. Eu agradeço desde já o apoio dos senhores parlamentares, não é terminativo aqui, ainda irá à CAS, né, para a análise definitiva. Muito obrigado. Aproveito a oportunidade para parabenizar Vossa Excelência pela iniciativa da matéria. Com a palavra, o senador Marcelo Crivella. Senhora Presidente, o senador Álvaro Dias foi muito feliz quando propôs essa iniciativa. Não é só o paciente privado que vai se beneficiar, é o Estado brasileiro. Nós temos uma doença rara no Brasil chamada mucopolissacaridose. São brasileiros que nascem sem uma determinada enzima. Se não tomarem um medicamento, órfão, morrem. Se não tiverem assistência desde pequeno, meninos e meninas, se deformam muito também. Nós gastamos para tratar cerca de 2 ou 3 centenas de brasileiros, 300 milhões de reais por ano. É a conta que o Brasil tem, 300 milhões de reais por ano. Pois bem, existe biosimilar. Esse medicamento vem dos Estados Unidos. Existe biosimilar produzido na Coreia do Sul. O tratamento poderia ser muito mais barato. Agora, eu acompanhei o trâmite na Anvisa e é impossível você, Moca, com tão poucos pacientes, aprovar um biosimilar no Brasil. Agora, com o projeto do senador Álvaro, se esse biosimilar é reconhecido na União Europeia e nos Estados Unidos, modifica a situação. Hoje, graças a Deus, nós temos 300 milhões de reais por ano para importar o medicamento para esses pacientes. Mas demora. Quando o governo tem problemas econômicos, as pessoas vão à justiça, os que moram em São Paulo vão contra o governo de São Paulo, vão contra o governo federal, no Rio de Janeiro a mesma coisa, há problema de caixa para liberar, e sempre que ele é comprado dessa maneira, sem planejamento, sai mais caro. Os laboratórios dizem que se houvesse uma encomenda regular, poderia ser
de um preço menor, mas acabam sendo comprados, de maneira corrida e se paga mais caro. Então, eu acho que hoje nós estamos votando um projeto de extrema relevância para o nosso país, extrema relevância para o Estado brasileiro, para simplificar a importação, inclusive pelo Estado, de medicamentos órfãos, que hoje a despesa é enorme e que, agora há pouco nós comentávamos isso lá com o senador Lazier Martins, que na CCT nós passamos um projeto paralelo a esse, que fala sobre os estudos clínicos, desburocratizar estudos clínicos. Mas essa importação de remédios órfãos, quando aprovado na União Europeia e nos Estados Unidos, e fornecidos para o mundo, porque aí tem demanda, a gente poderia economizar muito sem prejudicar o tratamento desses brasileiros. Parabéns, senador, por esse projeto. Vossa Excelência contribui muito e engrandece o bravo Estado do Paraná. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o senador Moca. É para discutir a matéria, senadora? Então, sim. Logo em seguida, ao senador Moca. Eu quero parabenizar o senador Álvaro Dias pela oportunidade. Eu participei dessa audiência ao que o senador Álvaro Dias se referiu. Eu me lembro dos depoimentos do drama, porque acaba que o médico aqui no Brasil, ele conhece a medicação. A chamada doença rara, e é conhecido o nome porque ela, evidentemente, que acomete um número, é claro, significativo, mas pequeno proporcionalmente. E aí dificulta, aí o laboratório não tem interesse de patentear ou de fabricar aqui, em função da escala do medicamento. Mas acontece que aí o médico, muitas vezes, trata o paciente com uma medicação que poderia, bem menos eficiente do que se ele pudesse importar. Só que a importação, até agora, é um negócio, é tanta burocracia que é muito difícil isso. Então, de forma que esse projeto, ele vem realmente resolver, né, se aprovado, esse problema. Eu quero parabenizar o autor pela oportunidade e o relator que fez, o Ronaldo Caiado, um relatório à altura do projeto, com conhecimento que tem o Ronaldo Caiado sobre a matéria. Então, fica aqui o meu apoio, mais do que isso, né? Hoje já se referiu o senador Marcelo Crivella, de autoria da senadora Ana Amélia e do senador Walter Pinheiro. Eu tenho o orgulho de subscrever o projeto de pesquisa clínica, que é uma forma de acelerar a pesquisa clínica, ou seja, fazer com que os prazos para que você possa realmente pesquisar remédios e fazer com que eles vão a serem depois aprovados, se aprovado e devidamente normatizado pela Anvisa, poder ser comercializado. Então, são coisas similares, embora a doença rara a que se referiu o senador Álvaro Dias, como eu disse, ele chama atenção para o problema, até porque o problema ele tem pouca visibilidade. Senadora Lúcia Vânia. Senhora presidente, senhor vice-presidente, senhores senadores, a exemplo do que falou aqui o senador Moca, eu quero cumprimentar o senador Álvaro Dias pela sua sensibilidade. Para mim não é surpresa, é sempre um parlamentar aplicado, um parlamentar preocupado com a situação daqueles que mais precisam. Mas esse projeto, como disse aqui o senador Crivella, é altamente importante. Nós temos em Goiás o xiroderma pigmentoso, que é também uma doença rara e que temos grandes dificuldades de importação. Então, a simplificação desse trâmite burocrático virá, sem dúvida nenhuma, facilitar a vida daqueles que já são contemplados com a doença que é terrível e que, além das dificuldades de enfrentar a doença, ainda tem a dificuldade de enfrentar a vinda desse medicamento. Então, o medicamento órfão, que é produzido em pequena escala, não tem interesse dos laboratórios, e essa simplificação facilitará a vida dessas pessoas já tão sofridas e tão desesperançadas quanto ao poder público. Portanto, quero aqui abraçar o senador Álvaro Dias, cumprimentá-lo e cumprimentar também o relator da matéria, senador Ronaldo Caiado.
Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. Em votação, o relatório do senador Ronaldo Caiado. Senhores senadores e senadoras que concordam com o relatório, permaneçam como estão. Aprovado. O relatório que passa a constituir o parecer da CAI favorável ao projeto. A matéria vai à Comissão de Assuntos Sociais em decisão terminativa.